tem nos guardado, Senhor. Obrigada, Senhor, porque o inimigo, Senhor, ele é o nosso adversário e ele tem, Senhor, o papel dele é nos como se diz, nos confrontar, nos acusar, Senhor, tentar nos fazer parar, Senhor. Mas, Senhor, a tua palavra diz que resistir ao diabo e ele fugirá de vós. Obrigada, Senhor, porque nós resistimos em ti, contigo, Senhor, de acordo com a tua palavra e o teu querer, Senhor, em nome de Jesus. Porque quando eu sou fraco, eu me fortaleço em ti, através da tua palavra, Senhor, em nome de Jesus. Senhor, nós te pedimos perdão por toda palavra, pensamento, atitude, pecado que tenhamos cometido contra ti, Senhor. Perdoa-nos, Senhor, e lava-nos com o teu sangue precioso, Senhor. E nós recolhemos no reino espiritual toda palavra torpe, palavra tola, que saiu dos nossos lábios, Senhor, e colocamos elas na cruz de Cristo, Senhor. E proibimos o inimigo de usar uma única palavra que tenha saído da minha boca, Senhor, e inadequada, e vir dar cabo dela, em nome de Jesus, Senhor. Senhor, nós te pedimos, Senhor, tem misericórdia de nós, Senhor. Tenha misericórdia das nossas famílias, Senhor. Tenha misericórdia do homem aqui neste planeta, Senhor. Tenha misericórdia, Senhor, do povo brasileiro, Senhor, do povo lá de Minas Gerais, de todos os estados brasileiros, Senhor. Tenha misericórdia, Senhor. Estende a tua mão, Senhor, a tua mão de graça, poder. Em nome de Jesus nós te pedimos e já te agradecemos, Senhor. Em nome de Jesus. Pedimos, Senhor, a presença dos teus anjos e arcanjos aqui neste ambiente, Senhor, guardando as nossas casas, nossas famílias, Senhor, os nossos bens. Guarda, Senhor, a todos aqueles que vão estar acompanhando hoje, Senhor, via internet, e aqueles que ainda vão assistir no futuro, Senhor, em nome de Jesus. Senhor, unge a Helena, Senhor, com graça, Senhor, poder e autoridade. Unge cada irmão que aqui está, Senhor. Senhor, coloca as tuas palavras no meu coração, Senhor, que eu não fale nada que não venha de ti, Senhor. Mas aquilo, Senhor, que nós venhamos a falar, Senhor, vai tocar, venha ser a resposta para os teus ungidos, Pai, para os teus queridos, Senhor, em nome de Jesus. Nós te convidamos, Jesus, te convidamos. Declaramos que tu és bem-vindo neste local. Declaramos, Senhor, e passamos o controle, o domínio, o governo e a direção dessa reunião ao Espírito Santo de Deus, em nome de Jesus, Pai. Que fale o Senhor e cale-se o homem, Senhor. Cale, Senhor, o querer, o pensamento, Senhor, altivo, Senhor. Nós pedimos perdão em nome de Jesus, Senhor. Senhor, colocamos a nossa mente consciente, subconsciente e inconsciente ligada ao Teu Espírito Santo, Senhor. Te pedimos também, Senhor, abençoa esse jovem, Senhor, o sobrinho, neto do Ayrton, da Tânia, o outro sobrinho da Tânia, Senhor. Guarda esses dois jovens, Senhor, que eles tenham um encontro contigo lá nos hospitais, Senhor, e que venham, Senhor, venham falar das experiências, porque nós servimos ao Deus que tem todo o poder, toda a autoridade nos foi dada no nome de Jesus, Senhor. E nós reivindicamos essas almas para ti, Senhor, para a honra e glória do nome de Jesus. Amém, amém, amém. O teu sangue e mais branco do que a neve seremos, em nome de Jesus. Senhor, eu te peço, dá ordem aos teus arcanjos e anjos, sitia o Brasil, todos os estados brasileiros, capitais, municípios, distrito, bairros, vilas, favelas, Senhor, a zona rural, Senhor, seja varrida pelo exército, Deus vivo, e seja retirado desta terra, Senhor, todo espírito contrário à palavra do Senhor que vá para o abismo, em nome de Jesus. Senhor, nós te pedimos, Senhor, pela cidade de lá de como é que é o nome da cidade lá em Minas? Mariana. Não. Né, esqueci o nome da cidade não é Brumadinho, não me lembro. É Brumadinho. Senhor, nós pedimos, Senhor, por os moradores dessa cidade, Senhor, que o Senhor tenha misericórdia, Senhor, em nome de Jesus, Senhor. Essas pessoas estão desaparecidas, Senhor. Oh, Senhor, nós criemos, Senhor, nos milagres do Senhor, Pai. Nós te pedimos, Senhor, que toque no coração das autoridades, Senhor, em nome de Jesus, que venham fazer aquilo que precisa ser feito, Senhor, porque isso já foi anunciado, essa desgraça já estava anunciada, Senhor, já há mais de 3 anos, Senhor, quando foi verificado
todas aquelas barragens e todas tinham o mesmo problema, Senhor. Nós te pedimos, Senhor, tem misericórdia desse povo, Senhor, e do teu povo, Senhor, em nome de Jesus. Por amor do teu povo, Senhor, toma enérgicas providências, Senhor, em favor daquela cidade, de todos aqueles moradores, de todas as cidades por onde vai passar todos esses dejetos, Senhor, contaminantes, em nome de Jesus, Pai. E toca o coração do povo brasileiro, Senhor, para fazer uma campanha, mandar, Senhor, águas minerais, Senhor, tudo que for necessário, Senhor, em nome de Jesus, Pai. Oh, Senhor, eu peço que manda os teus arcanjos e anjos, que haja, Senhor, nesta noite uma visitação santa, Senhor, na casa de cada irmão, Senhor, que está presente aqui, nas suas famílias, aqueles que estão assistindo via internet e aqueles que ainda vão assistir, Senhor. Toca-nos, Senhor. Toca, Senhor. Toca o teu povo com poder, Senhor. Em nome de Jesus, nós declaramos o governo, o domínio desta reunião ao Espírito Santo de Deus, em nome de Jesus. Cumpra-se em nós, Senhor, o teu querer. Cumpra-se em nós, eis-nos aqui, Senhor. Cumpra-se em nós, através do teu Espírito Santo, Senhor, o teu querer, em nome de Jesus. Amém. Oh, Senhor, tu és bem-vindo, Jesus. Tu és bem-vindo, Jesus. Toma teu lugar de honra nas nossas vidas, Senhor, nas nossas casas, nas nossas famílias, Senhor, na nossa alma, no nosso coração, Senhor. Tu és bem-vindo, Jesus. Oh, tu és bem-vindo, Espírito Santo. O Senhor me mostrava que ele entrava em várias casas e a petição, aquilo que tu tem pedido, aquilo que tu tem clamado, aquelas situações que para nós parecem impossível, o Senhor mostrava assim: me dá a tua calça. Eu pego essa calça, tu és o justo. Nós temos Deus como nosso justo juiz e Jesus o nosso advogado. Bendito seja, louvado seja teu nome, Senhor. Aleluia. Aleluia. A paz do Senhor a todos os irmãos e a comunhão com o Espírito Santo seja super transbordante nas suas vidas, hoje e sempre, e nas nossas também. Amém, queridos? Enquanto nós estamos adorando o Senhor, não tem como a gente não falar nessa situação lá de Brumadinho, né, o nome. O que aconteceu, essa tragédia anunciada, né? Porque acho que há 4 anos atrás, 3 anos atrás, eu não lembro, quando aconteceu lá em Mariana, 3 anos atrás, foi averiguado e que todas aquelas barragens estavam com o mesmo problema. Mas os dias vão passando, vai apagando da memória, né? Da sociedade, do povo, das autoridades, e aconteceu de novo. E essa tem a possibilidade de ter muito mais vítimas, né? Que a gente só tem que, como se diz, lamentar, né? Lamentar que isso ainda aconteça dessa forma. E eu fiquei aqui pensando, né? Senhor, imagina até onde vai todo esse impacto ambiental e o impacto espiritual na vida de tantas famílias, na vida de uma cidade, né? Aquelas cidades, quando aconteceu lá há 3 anos atrás, não são mais as mesmas, né? E não existe indenização que pague a morte de alguém. Não existe. Né? Não existe. O que tu vai dizer para os filhos, por famílias, por nomes que desapareceram da face da terra? O que tu vai dizer? Estava tudo dentro dos conformes. Pelo amor de Deus, né? Como se diz, vamos criar vergonha na cara, tratar o ser humano como moeda, troca.
né? Papel, moeda, números. E fiquei pensando antes, o que a gente pode fazer, né? Aí eu me lembrei do que aconteceu há 3 anos atrás, quando se discutia no Rio de Janeiro, lá, entre os juízes, quem era o responsável, quem teria que indenizar, o Estado, o município, a Vale, etc, né? E aí, mas o que a gente pode? Isso aí demora e ainda tem coisas demorando até hoje, né? E aí tinha um juiz, ele pensou, mas o que eu posso fazer agora? O que esse pessoal está precisando de urgente? Água. E aí ele abriu uma conta, né, botou um nome, tudo, as pessoas que quisessem ajudar a comprar aqui a gente chama bombona d'água, né? Lá não sei como é que se chamava, mas vamos dizer isso. E a cada depósito que as pessoas iam fazendo, já ia mostrando os nomes das pessoas e os valores. Então todo mundo tinha acesso a essa conta e podia depositar. E eles compraram, aí colocou na rede de seus amigos, que colocou para os seus amigos, e eles arrecadaram muitas dezenas de milhares de bombonas de água. Eu não lembro mais agora, não sei quantas toneladas eles levaram para Mariana. E depois, e tinha mais uma outra coisa, esse povo o rio ficou contaminado. Então, exatamente. E aí eles foram, então, precisamos abrir poços. E aí abriram vários poços. E eu aqui pensando, né, nós adorando o Senhor, eu pensando, meu Deus, o que a gente pode fazer? Pode-se fazer isso. E aí eu fiquei pensando, mas Senhor, aqui no sul, nós temos tantas águas minerais aqui, né? Tantas fontes. Daí eu me lembrei, tem a fonte Juí, tem a fonte Sarandi, tem muitas fontes aqui no Rio Grande do Sul. E eu fiquei pensando, a gente podia entrar em contato, comprar também e enviar para essas pessoas. Porque não é só, mas a água com esse calor infernal que está nesse país, né? Então imagina sem água, né? Roupa é fácil, né? Mas nesse momento eu acho que a água é mais necessário, né? Então vamos pensar sobre isso. E que Deus tenha misericórdia da nação brasileira, do povo brasileiro. E também lembrei que acho que uns 4 a 5 anos atrás, o pastor João Carlos estava conosco, conversando, falando, daqui a pouco ele falou em línguas e ele teve uma visão e ele disse: os morros, os montes de Minas Gerais derreterão. E eu fiquei com aquilo pensando, mas como é que vai derreter? Fiquei pensando, mas como se dará isso? E quando a gente viu o desastre em Mariana, tu vê as imagens, aquele lodo passou por cima de casas, invadiu o rio, passou por um monte de... Era como se estivesse derretendo, desmanchando. E de novo. Eu pensei, Senhor, eu até tinha me esquecido disso. Aí o meu filho lembrou, mãe, tu lembra que o pastor João Carlos falou? Eu disse, meu Deus, é verdade. Misericórdia, né? Então que o Senhor tenha misericórdia, que como se diz, as medidas legais sejam aplicadas verdadeiramente, não seja mais o ser humano visto como uma moeda de troca, um valor ínfimo, porque a vida ela tem um valor nós não conseguimos dimensionar o valor de uma alma, de uma vida, não é verdade? Então que o Senhor tenha misericórdia desse povo, tenha misericórdia da nação brasileira e que as autoridades saibam veementemente aplicar aquilo que precisa ser aplicado, para que isso não aconteça de novo, porque tem mais, não, como é que se diz? Precisa ser consertado, averiguado, porque às vezes eu fiquei pensando, puxa vida, quantas vezes a gente age na vida assim? Deu uma desgraça lá, gente, vamos tomar as providências.
Aí daqui a pouco vai esfriando, esquecendo, os nomes, a situação vão apagando da memória, vão se esmorecendo, né? Que nem um livro antigo ou uma foto antiga, ela vai perdendo a cor e vai saindo da nossa memória. Aí daqui a pouco ninguém mais lembra. A gente esquece. Como é que é um exemplo bem pequenininho. Nesses últimos dias aí fez muito calor, choveu muito pouco aqui, né? Quem que se lembra de limpar a calha? Hã? A calha lá do telhado. Ninguém lembra. Agora, quando a água entra dentro de casa, temos que limpar a calha. Mas daí já inundou tudo. E assim é a nossa vida, amados. Não dá para deixar a calha entupida. E se a tua casa espiritual lá, tem uma rachadura lá, tem que consertar. Tem que esvaziar, consertar. E às vezes a rachadura é tão séria que se ela está na coluna, tem que quebrar tudo e fazer de novo. Não é verdade? E essa semana, amados, eu estava lá na minha horta. Deus fala muito quando eu vou para a horta, né? Aliás, ele fala em todos os lugares, mas às vezes tem um local específico onde tu tá sem falar muito, sem pensar muito, que tu consegue ouvir o Senhor, ouvir o Espírito Santo. E sabe aquela passagem que diz assim, ó, que os campos estão, como se diz, o trigo está maduro, os campos estão cheios, né? E precisa o quê? Trabalhadores, porque senão o que acontece? De que adianta ter um trigo belíssimo, um grão belíssimo, se vai cair na terra, né? Vai se perder. Se não vai servir para alimento e nem para semente. Me aconteceu isso também. Eu tenho um pé de bananeira e deu um cacho belíssimo. Gente, belíssimo. Essa é a palavra. Dá até para olhar ali, ó. E aí eu passava e admirava aquelas bananas. Como estão lindas. Ai, que lindas essas bananas. Aí o senhor ficou falando comigo assim a respeito de como a gente admira as nossas, como se diz, as nossas bênçãos, os nossos bens, aquilo que claro, a gente conquistou com trabalho, mas que o Senhor tem nos abençoado. E aí o Senhor me mostrando de que adiantou você ficar admirando aquelas bananas lindas, né? E você não vai usufruir ela porque você já passou do tempo de colhê-las, né? Daí eu fui lá essa semana, olhei assim, ai, tudo bem, os passarinhos, morcego, né? Porque a Bíblia diz que a gente não precisa se preocupar com o dia de amanhã, que Deus cuida cuida do lírio dos campos lá, cuida dos passarinhos, né? Eles não trabalham, né? Não fazem faculdade, mas eles nascem, crescem, multiplicam, morrem e assim continua, não é verdade? E aí eu fiquei olhando, Senhor, eu podia deixar um pouco para os passarinhos, mas podia ter colhido, podia ter alimentado, dado para várias pessoas. E aí o Senhor me mostrou que quantas vezes a gente fica assim, ó, com as nossas ofertas, com os nossos dízimos, a gente fica assim, não, a gente fica, como é que se diz? A gente fica orgulhoso, né? Que beleza, olha só quanto que eu oferto, olha só quanto que eu dizimo, olha só. E achei muito interessante que o Senhor me mostrou assim, mas é muito bom, a gente gosta muito de fazer, ajudar, ofertar para os nossos queridos, né? E aqueles que não são os nossos queridos, né? Porque no meio dos nossos queridos nós somos honrados, não é verdade? A gente o irmão Celso me deu uma oferta tremenda, é um exemplo. E a gente se alegra, sempre se alegra, não é verdade? E aí, esses tempos eu estava fazendo umas perguntas para o Senhor, observando umas coisas. Senhor, isso não está certo, mas o que está havendo de errado? Aí o Senhor me mostrou assim, quantas ofertas, até eu quero falar mais sobre isso, mais específico, um outro dia. Primeiro com o nosso pessoal aqui na quarta, depois talvez na sexta. Mas muito interessante, amados, que é o seguinte, às vezes a tua semente te chegou, semente de qualidade, mas não é para você.
é para você semear em outras vidas. Às vezes não é para os nossos familiares, às vezes é para outras. E aí o que acontece? Aquela semente excelente, às vezes é lançada, às vezes num local que a terra não está boa. E aquela semente boa apodrece, morre e não multiplica. E aí isso foi me mostrando várias situações. Várias, com vários irmãos, com várias coisas, várias. E eu fiquei observando e pensando, puxa vida, é verdade. É verdade. Aí eu pensei, bom, Senhor, continua falando e mostrando. Porque, amados, muitas vezes, quando a palavra do Senhor diz que aquele que empresta alcança para o necessitado, aquele que ninguém vai convidar para almoçar, tu não vai convidar para almoçar na tua casa, tu não vai convidar para dormir no teu quarto de hóspede, tu não vai dar o teu chuveiro para ele tomar banho, mas quando a gente faz para essas pessoas necessitadas, ou seja, por uma situação que nem agora lá dessa cidade no interior de Minas Gerais, ou para qualquer outra situação assim, nós emprestamos a Deus. Puxa, e emprestar a Deus, amado, a multiplicação é a 30, 60, 100 por 1. 30, 60, 100 por 1. E às vezes, no nosso grupo, no nosso meio, com os nossos conhecidos, olha, às vezes tu não vê fruto nenhum. Tu oferta e tu olha para aquilo, mas o que? Tu não vê multiplicar. Por quê? Porque aquele lugar não está bom. Ou às vezes aquela pessoa não tá bem o trem. Às vezes Deus quer trabalhar com aquela pessoa e a gente não permite. E às vezes, principalmente, isso é muito forte quando se trata de família, né? Essa semana me perguntaram se ofertar, se era pecado fazer uma oferta lá para um familiar. Eu disse, amada, é claro que tu tem que ajudar os teus filhos, mas pergunta para o Senhor. Sempre pergunta antes, porque às vezes é a mão de Deus querendo tratar determinadas coisas e a gente, como é família, a gente não consegue permitir. E aí tu vê que aquelas sementes, elas não multiplicam. E não importa o tanto quanto o valor que tu der, sempre precisa de mais. Isso é um sinal de que o trem não tá bom, que a terra não tá boa. E eu fiquei pensando sobre isso e comecei a avaliar as minhas sementes. Onde estão as sementes? Senhor, estou semeando no lugar certo? Nos momentos certos? Porque tudo que nós temos, amados, pertence ao Senhor. E de tudo que Ele nos dá, Ele só pega, Ele só pede para te santificar 90%, pede 10%. Mas as ofertas, elas são as sementes de como se diz, que mais tu vê bênção. Ah, mas eu não estou numa situação difícil. Pode estar, mas às vezes tem coisas que nem sempre é dinheiro. Nem sempre é dinheiro. Tem pessoas às vezes que precisam às vezes de um tempo de conversa, às vezes precisam de um aconselhamento, de um jejum, de uma oração, né? E foi muito interessante. A palavra era: avalie as sementes que eu tenho colocado nas tuas mãos. Eu ouvi uma pessoa falando outro dia, não sei o nome agora, não lembro, mas eu achei muito interessante. Eu até vou ouvir de novo, anotar direitinho, porque eu achei muito interessante. Contava a história de um rabino que ele, por exemplo, tinha um chamado de ensinar, né? Então ele fazia o seguinte: ele sempre pedia lá um valor, tipo assim, era um grupo de ajuda mútua.
tá? Aí ele sempre pedia, né? Então, olha, nós vamos... E sempre alcançava para o mais necessitado da comunidade. Não era do grupo deles, da comunidade. E aí um dia, e sempre, olha, aí ele chegava, digamos assim, lá na casa do irmão Santino. Irmão Santino, nós estamos com a situação assim, 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 e eu queria ver se é possível você entrar a nos ajudar com tanto, né? Aí diz que a maioria sempre ajudava. E sempre a comunidade era abençoada. As pessoas eram abençoadas. Aconteceu um dia que ele tinha um ajudante, que era um rapaz jovem. Então era a pessoa que cuidava de tudo, né? Da parte financeira. E aí um dia ele aí tinha guardado, digamos lá, não sei quantas moedas de ouro, talvez não fosse ouro, mas está escrito assim, no cofre. E aí esse jovem foi se casar. Aí ele pediu permissão, né, para deixar o trabalho, que ele ia para outro local. E aí aconteceu um dia lá, não me lembro, que estavam precisando, alguém da comunidade estava precisando, e vamos dizer que seja um rabino, tá? Foi lá no cofre para pegar o dinheiro, pegar as moedas e alcançar para esses necessitados. Tava vazio. E aí, ele pensou, mas quem tinha o controle, os segredos, tudo, era aquele ajudante. Aí ele orou a Deus, né? Pensou, mas eu vou lá falar com ele. Aí ele chegou lá e disse, olha, ele pensou assim, não, de certo ele pegou emprestado, porque ele estava casando, né? E ele vai devolver. Aí ele chegou na casa desse rapaz e disse, e o rapaz ficou muito feliz, né? Que afinal era o mestre dele, estava visitando a sua casa. E aí ele pediu para falar em particular e disse, olha, eu quero dizer o seguinte, que eu sei que tu precisou daquele dinheiro, tu pegou ele, né? Eu sei que, mas vamos fazer um jeito de te devolver. Eu não vou à polícia nem nada. Vamos resolver entre nós. E o rapaz caiu no chão e chorou horrores. E foi lá, abriu vamos dizer, uma gaveta lá e deu uma parte que ele tinha. Ele deu tudo que tinha naquele lugar. E ele disse, olha, eu vou, todos os meses vou te levar o valor X. E o mestre foi para casa bem feliz, né? Passou, e ele pagou, vamos dizer assim, quase tudo. Aí digamos que fossem 10 prestações. Antes da 10ª prestação, a polícia chama esse rabino. Que tinham roubado a casa dele. Ele disse, não, mas não roubaram a minha casa. Não tem nada. Não, o senhor tem que vir aqui na delegacia, que tem algo que lhe pertence. Aí ele chegou na delegacia e aí, para surpresa dele, disse assim, como? O senhor reconhece essa pessoa? Ele disse, não. Eles não, realmente, o senhor certo sempre estava trabalhando, estudando ali, lendo. O senhor não se deu conta, mas essa pessoa trabalhava na sua casa. Ele nem se deu conta, né? Sim, e um dia, essa pessoa que trabalhava na sua casa encontrou um cofre, uma caixa lá, e ela abriu e tinha não sei quantas moedas de ouro. E ela se demitiu da sua casa e levou embora. E ela levou embora, e aí as pessoas começaram a notar que um dia ela foi no local, trocou uma moeda de ouro, passou mais um tempo, trocou outra moeda de ouro, e daqui a pouco, né, o Deus do ouro, o Deus do dinheiro começou a crescer, né? E aí as pessoas desconfiaram. Aí a família, né, o pessoal desconfiou que tinha alguma coisa errada e falaram para a polícia. Onde ela começou a pagar as coisas com moedas de ouro, chamou a polícia. E eles foram até ela e descobriram isso. Aí esse rabino, vamos dizer, esse mestre aí, ficou chocado, porque ele, na cabeça dele, tinha sido aquele rapaz que, né, e ele ficou terrivelmente mal, chorou muito e foi até a casa do rapaz e disse, mas por que tu não me disse nada? Por que tu não falou dele? Ele disse assim,
eu fiquei muito triste, porque o senhor que me ajudou tanto, me ensinou tanto, estava precisando, ele precisava para ajudar alguém e não, e estava faltando. Aí ele fez isso. Então, tudo, a moral da história, entre outras coisas, é a seguinte, que o Deus chamado dinheiro domina as pessoas, controla elas, ao ponto de você, muitas vezes, questionar: ai, será que vale a pena? Será que eu vou devolver o meu dízimo? Será que eu vou ajudar o fulano, ciclano? Mas, quando Deus te abençoa, sempre não esquece: Senhor, isso aqui é tudo para mim? Quem o Senhor quer que eu abençoe? Sempre pergunte, amado. Sempre pergunte. Quem o Senhor quer? Quem é que na minha comunidade, no meio dos meus irmãos, está precisando? E eu achei muito tremendo isso. E aí quando fala assim, ó, que o dinheiro é para nos servir, não para nós sermos manipulados pelo dinheiro ou manipular dinheiro, manipular bênçãos, manipular ofertas, para quem, para isso, para aquilo. E eu achei muito interessante, que eu fiquei pensando: Senhor, vou rever, vou prestar bem atenção. A gente faz daí um checklist, certinho, certinho, certinho. Ah, isso não sei, não sei. Ah, certinho, 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 né? Porque, amado, toda oferta tem bênção. Toda oferta tem bênção. E ela multiplica 30, 60, 100 por 1. Se as tuas ofertas não estão multiplicando dessa forma, pergunte ao Senhor: Senhor, está acontecendo alguma coisa errada? Né? Porque ela vai multiplicar. Não é a poupança do mundo, é a poupança celestial. O banco celestial emprestou para o Senhor, está garantido. É emprestar para o tesouro, para o tesouro do Senhor. Então, queridos, eu acho muito interessante nós pensarmos sobre isso, nós também poder ajudar. Eu vou entrar em contato, vou ver se esse irmão vai fazer aquilo que ele fez de novo. Vamos ver se é possível, porque os brasileiros têm um coração solidário, né? O povo brasileiro tem um coração de ajudar, e o povo cristão também, né? Então, eu creio que a gente pode fazer alguma coisa. Não apenas ficar discutindo de quem é a culpa, né? Porque os culpados são os mesmos de sempre, não é verdade? E infelizmente as vidas, as almas se perdem nessas situações. Amém, queridos? Alguém tem algum testemunho? Eu tenho. Se vocês não têm, eu tenho. Tem, Michele? Está sendo gerado. Glória a Deus. Mais alguém? Bom, eu então vou contar um testemunho. Faz algum tempo já, no mínimo um mês, quase 2 meses e alguma coisa, que eu falei que tinha nascido uma criança com uma onfalocele bem... que eu contei aqui no nosso grupo e todo mundo ficou apavorado, né? Porque a gente acaba acostumando ver esse tipo de coisa. Mas eu sempre orava por aquela criança, sempre, sempre, sempre. Nunca vi em 26 anos uma onfalocele tão grande. Isso é como se diz, o umbigo não fechou. Então, a criança nasceu com isso aqui, ó, tudo aberto, os intestinos tudo para fora, né? Fígado, aliás, rim, tudo, estômago, tudo. E aí se coloca um silo e vai como se diz, apertando o silo, né? Costura-se em volta e se vai fazendo isso. Então tem muitos... É bem difícil. E eu orava, e aquela mãezinha numa angústia, né? E o pai também, e eu orava sempre queria ficar com ele na sala para orar, né? E abençoar. E hoje é para a próxima semana fechar a cirurgia. Claro, vamos botar uma tela, etc, etc, vamos fechar. Mas aconteceu uma coisa muito impressionante. O professor, que é o responsável, disse hoje assim: olha, eu não imaginei que isso que fosse, não pensei que isso aqui ia fechar.
E eu assim, glória a Deus. Glória a Deus. Então, na próxima semana já vai fazer uma cirurgia e vai fechar. Mas eu creio, nós cremos. Quanto mais impossível, maior é o poder de Deus. Então, nós temos que ser ousados, queridos. Ousados, declarar as bênçãos do Senhor. Não é verdade? Outro dia a nossa cachorrinha estava aí, a gente não sabia o que tinha, olhava pra gente, nós oramos. O Senhor já curou ela daquele torcicolo no pescoço, já curou ela das hérnias de disco no pescoço, já quando ela quebrou a patinha. Eu nunca esqueço, o pastor João Carlos estava sentado, ela veio pulando em 3 patinhas, chegou para ele e fez assim. Ele disse, a cachorrinha veio pedir oração. E eu nunca esqueço que ele mandou ungir 7 dias ela. E a gente ungiu 7 dias. E a gente nem reparou, quando viu, ela estava correndo, estava curada. E ela foi curada de sinomose também. Ah, de sinomose também. Então, assim, amados, por quê? Tem uma palavra lá no, acho que é o Antigo Testamento, que fala que não haverá praga alguma que vai alcançar nem nos nossos animais. Está escrito. Então nós temos que usar. Então aqui, praga alguma chegará à minha tenda, na minha casa, na minha família, na minha plantação, na minha horta, nos meus animais, na minha descendência, em nome de Jesus. Por quê? Porque o sangue de Jesus é poderoso e é suficiente. Repete aí, queridos. O sangue de Jesus é poderoso e é suficiente para limpar, purificar, santificar, vencer a morte e nos dar vida. No nome de Jesus. Amém, queridos? Toma uma água. Então, amados, não esqueçam que nós somos os trabalhadores da última hora. Não se esqueçam, queridos, que nós que somos luz. Você é luz. Como é que tá teu farol aí, hã? Como é que tá teu farol aí? Iluminado? Glória a Deus. Glória a Deus. Não na minha luz natural, mas na minha luz sobrenatural, porque a luz que está em nós, lembra aí que é a luz do Espírito Santo, e ele brilha mais que o sol, amados, mais que o sol, porque o nosso sol é uma estrelinha, como se diz, de terceira grandeza ou categoria. Amém, queridos? Vamos ler Mateus 20, que fala a parábola dos trabalhadores na vinha. Hoje eu passei o dia escutando Mateus. Glória a Deus. 20. Oh, glória. Porque o reino dos céus é semelhante a um dono de casa que saiu de madrugada para assalariar trabalhadores para a sua vinha. E tendo ajustado com os trabalhadores a 1 denário por dia, mandou-os para a vinha. Saindo pela 3ª hora, viu na praça outros que estavam desocupados e disse-lhe: Ide vós também para a vinha, e vos darei o que for justo. E eles foram. Tendo saído outra vez, perto da hora 6ª e da 9ª, procedeu da mesma forma, que é entre 12 e 15 horas. E saindo por volta da hora 1/10, encontrou outros que estavam desocupados e perguntou-lhes: Por que estivestes aqui desocupados o dia todo? Responderam-lhe: Porque ninguém nos contratou. Então lhes disse ele: Ide também vós para a vinha. Ao cair da tarde, disse o senhor da vinha ao seu administrador: Chama os trabalhadores e paga-lhes o salário, começando pelos últimos, indo até aos primeiros. Vindos da hora 1/10, receberam cada um deles 1 denário. Ao chegarem os primeiros, pensaram que receberiam mais, porém, porque afinal eles tinham trabalhado o dia inteiro, né? Mas, porém, também estes receberam 1 denário cada um.
Mas tendo-os recebido, murmuravam contra o dono da casa, dizendo: estes últimos trabalharam apenas 1 hora, contudo os igualaste a nós que suportamos a fadiga e o calor do dia. Mas o proprietário respondendo disse a um deles: amigo, não te faço injustiça? Não combinaste comigo 1 denário? Toma o que é teu e vai-te, pois quero dar a este último tanto quanto a ti. Porventura não me é lícito fazer o que quero do que é meu? Ou são maus os teus olhos porque eu sou bom? Assim os últimos serão primeiros e os primeiros serão últimos, porque muitos são chamados, mas poucos os escolhidos. Misericórdia. Então, amados, qual desse grupo você se encaixa aí? Vamos ser os trabalhadores da última hora? Glória a Deus. Por quê? Exatamente, porque o pagamento é igual. Exatamente, não é porque eu não disso, aquilo, não. Ou se tu trabalhou mais ou menos, o pagamento é igual. Glória a Deus, né? Glória a Deus. Então, queridos, que nós, olha, aqui mostra que não, sem contenda, sem discussão, sem o Senhor, sem inveja, né? Ai, não sei por que o Senhor está abençoando tanto fulano, né? A gente já ouviu isso. Ai, como é que Deus te usa? Ah, tu recém veio para Jesus faz 1 mês. Teve uma época na minha vida que eu tinha vergonha de dizer, quando as pessoas me perguntavam quanto tempo, quantos anos eu tinha de cristã. Eu assim... Não, hoje, na época, eu me lembro uma vez, eu disse assim, ai, 3 meses. A pessoa fez assim, o quê? 3 meses? Ah, por isso que está escrito que Deus suscitará louvor da boca dos bebês. E eu não entendi nada. Eu não entendi nada, né? Mas glória a Deus, depois eu entendi. Porque Deus, Ele capacita aquele que diz, eis-me aqui, Senhor. Não importa quem tu era, o que tu fez, importa que tu estás hoje dizendo, eis-me aqui, Senhor. Cumpra-se em mim o teu querer, em nome de Jesus. Amém? Que eu seja luzeiro no meu trabalho, que eu seja luzeiro na minha vizinhança, que eu seja luz na minha cidade, no meio da minha parentela, no meio dos meus inimigos. Ou aqui, né? Seja luz, porque nós somos luz. Por que a gente é luz? Porque nós temos o Espírito Santo, nós temos Jesus, nós sabemos em quem nós cremos, amado. Nós não cremos nós cremos na palavra de Deus, como dizia o pastor João Carlos, de capa a capa, né? Cremos na palavra do Senhor. Isso aqui não é mitologia, isso aqui não é pedagogia, isso aqui não é contos de fada, isso aqui é a palavra viva. Se é viva, ela tem vida própria. Ela tem, a palavra do Senhor diz que ela não toda palavra que sai da boca do Senhor, ela não volta vazia. Ela só volta depois de cumprir o seu propósito. Então, quanto mais tu profetizar sobre a tua família, mas ela não vai voltar sozinha, ela não vai se perder nunca. Amém? Mais cedo ou mais tarde ela cumprirá o seu propósito. Então não desista. E outro dia eu fiquei pensando numa situação no meu trabalho, pensei, puxa vida, eu preciso ser luz. Eu tenho que chegar nessa pessoa e falar do amor de Cristo por ela, né? E eu oro todos os dias, mas agora é o momento de ir e colher o trigo antes que caia e apodreça. De que adianta ter um pé de coco, né? De bergamota, de mexerica, de laranja, de banana, se tá todo, tu só fica admirando e olhando. Tu não colhe, não come, não abençoa os outros, né? Que meu irmão hoje trouxe uma caixa de banana maravilhosas,
bem maduras, uma delícia, tem ali em cima. Glória a Deus. Glória a Deus, amados, glória a Deus. Aquelas bananas maçãs, as verdadeiras, né? É uma delícia. Aquelas que dá vontade de comer até a casca. Glória a Deus. Alguém me pediu aqui para responder algo. Se devolve o dízimo de empréstimo. Não. Pegou empréstimo no banco, eu tenho que dar o dízimo desse valor? Não, empréstimo é empréstimo. Tu já tá com uma dívida. Ai, ai. Mas pede pro Senhor sabedoria para poder sair das dívidas, sair dos empréstimos, das dívidas, não é verdade? E ó, que Deus é bom, amados. Deus é bom. Lembra que R$1 na mão do cristão tem muito valor. Porque o dinheiro não sabe o valor que tem, então você abençoa. Senhor, abençoa esse salário, abençoa o Senhor, porque ele se multiplicará. Eu vou pagar todas as minhas dívidas, botar tudo em dia. O Senhor me ajuda e Ele te ajuda. Gente, eu já paguei coisas, já ajudei muita gente, já paguei valores que eu somava depois. Primeiro que eu não gosto de somar, mas às vezes, não sei, um dia me deu uma curiosidade que era só para certificar que realmente o Senhor faz o teu dinheiro multiplicar. Aleluia. Amém? E aí se tu inventa de fazer o cálculo, não, mas eu não recebi isso, mas eu paguei isso, consegui ajudar tudo isso, mas eu não recebi isso, mas o teu dinheiro se multiplica. Amém, queridos? Amém. Glória a Deus. Glória a Deus. É isso aí. Pode multiplicar orando para que as coisas se sujeitem ao nome de Jesus, para que não as tuas contas de água, luz, telefone, internet não sejam valores exorbitantes, na verdade, porque quanto mais caro tu paga, é dinheiro que tu deixa de abençoar alguém. Não é verdade? E tem muitos missionários, tem muita gente precisando. Hoje ainda conversava com a irmã Maria e ela me contava uma história quando eles estavam, não lembro, acho que era em Portugal, que eles foram, não lembro se era Portugal ou era na França, não lembro. Eles estavam numa casa que recebeu eles e o pastor João Carlos abriu a geladeira, não tinha nada. E ele pensou, mas que estranho. E aí, os missionários que receberam eles, eu não sei como que o Senhor permitiu que o irmão visse, que o pastor ouvisse a oração da dona da casa. Senhor, nos abençoe, Senhor, manda provisão, Senhor, os teus filhos estão aqui. E aquilo, sabe as muitas igrejas que enviam missionários por aí, só para dizer que mandam e lá abandonam eles? Aí o pastor que foi conversar, minha irmã, e chamou o irmão, disse, o que está acontecendo? Ai, a gente não recebe nada. Há muito tempo, só recebemos uma bênção. E eu conheço várias pessoas do seu salário. Entende? Então, e às vezes, muitas vezes, é pedido nas igrejas, oferta para mandar para a missão, para os missionários que estão lá. Só que não chega na mão deles. Alguém comeu no meio do caminho, né? Então, e isso é muito injusto, né? Isso é muito triste. Daí eu lembro que o pastor ainda disse, não, irmão, vamos ao armazém. E abasteceu para muito tempo. Então, tu imagina. Então, gente, que coisa mais boa quando a gente faz uma boa ação. A gente sente uma alegria no coração. Eu sinto. E é maravilhoso. A gente sente uma alegria no coração, tu poder abençoar alguém. E quando eu não faço isso, eu não gosto. Não acho legal. Eu gosto de poder abençoar. A gente se sente muito bem. O Senhor te dá uma alegria, assim, fica... Ai, que alegria. Não sinto peso. Não penso assim, ai, tudo... Não. Sinto alegria. Porque a alegria, amados,
quando tu dá com alegria, você está colocando o melhor fertilizante na tua oferta. Vai se multiplicar 100 a 1000, né? E multiplica mesmo. Amém? Glória a Deus. Tem uma pessoa que perguntou se ela pode devolver o dízimo em outra igreja que ela visita frequentemente. Olha, pergunta para o Senhor. Repete a pergunta que eles não me escutam lá. Ah, desculpe. Como é que é? Eu posso devolver o dízimo em outra igreja sem ser a que eu frequento? Olha, amados, você pode orar ao Senhor, né? E talvez dividir o dízimo, né? Quando que tu vai numa, tu vai na outra, né? Mas pergunta para o Senhor, por que tu vai nessa outra? Né? Um exemplo, por que tu vai nessa outra igreja? O alimento não está sendo suficiente na tua igreja? Não está sendo bom? Né? Pergunte para o Senhor. Porque eu tive experiências assim, amados. E eu me lembro uma vez o Senhor mandou eu ofertar, fazer ofertar o meu dízimo. E não era na igreja onde eu estava. Aí eu fui lá e falei pro pastor, seguinte, o senhor me falou assim, assim, assim. Aí, então o senhor ora, aí tá. Daí eu levei isso para ele, daí ele olhou para mim assim, pensou, amém, irmã. Então, abençoou o meu dízimo e abençoou a oferta. Então, isso eu nunca me esqueci. Nunca me esqueci. Nunca me esqueci também quando um irmão disse assim, que teve uma irmã que era recém-convertida, ela tinha muitas dívidas ainda, contas, né? E aí se ela devolvesse o dízimo, ela não ia conseguir pagar o aluguel. Aí ela foi conversar, porque era pequeno, né? Foi conversar com o pastor, e o pastor disse para ela, irmã, você não tem fé? Dízimo tem que trazer tudo, tenha fé. O que aconteceu? Ela não conseguiu pagar o aluguel naquele mês. E muito menos no outro mês. E aí o que aconteceu? Por que esse pastor não pegou lá e disse assim, não, irmã, traz o seu dízimo aqui, eu vou orar, eu vou abençoar esse dízimo e vou te ofertar o que está faltando para o teu aluguel. Hã? Pergunta se essa pessoa continuou na igreja, continuou nos caminhos do Senhor? Não. Aí isso para mim, sabe o que é? É roubo, sabe? Isso aí porque, gente, a casa do tesouro são pessoas. É um local, tudo bem, tu leva para isso, mas que não falte nada para os irmãos. Os irmãos que estão necessitados, que não venha lhe faltar. Porque como é que tu deita lá, chega lá e deita lá, dorme, ronca, numa boa, sabendo que tem gente dentro da tua igreja, lá as ovelhas de Jesus estão talvez sem comida, sem desempregados, sem poder pagar a água, a luz, o aluguel. Me diz como? Tem que orar, irmão. Orar e agir. E às vezes o Senhor está te alcançando uma grande oferta e essa oferta não é para ti, não. Pergunta, Senhor, tu está precisando? Tu orou, o Senhor estava pedindo? Não. Então, provavelmente não é para ti essa oferta. Pergunte ao Senhor. Mas foi eu que ganhei. Talvez você seja a pessoa, o mecanismo pela qual Deus quer abençoar outros. Amém, amados? Como é que tá as tuas sementes aí? Tem uns uns gurgulhos nas tuas sementes aí? É isso aí. É isso aí. Então, meu amado, passa-lhe fogo e queima. Se tiver, passa-lhe fogo e queima. E na próxima vez você pergunta, Senhor, quem é dos teus filhos, dos meus irmãos que estão necessitados? Amém? Porque sempre, amado, sempre será abençoado. Deus não vai contra a palavra dele. Sempre. Amém? Sempre vai multiplicar a 30, 60 e a 100 por 1. Amém. Seja boa
você já nasce muito. Tanto de um lado como do outro, né? Então, meus queridos, isso era a palavra que o Senhor tinha colocado no meu coração. Vamos continuar orando pelos nossos irmãos, né? E não só orar, né? Precisamos agir. E vamos ver a forma que a gente pode abençoar, ajudar esses irmãos lá em Minas, né? Amém, queridos? Então vamos orar pelos pedidos de oração. Antes eu já orei aqui, mas vamos orar, mas não audivelmente, né? Quero apresentar todos os irmãos que estão aqui na internet, todos os irmãos também que pediram oração no WhatsApp e por e-mail também. Esse fim de semana eu vou responder alguns e-mails que eu não consegui responder. Outros eu fiquei orando ao Senhor para saber o que responder, para não falar eu, mas que eu possa falar aquilo que está no coração do Senhor, né? E que venha a ser bênção. Amém? Queremos também agradecer ao Senhor que tem guardado a Verônica, que está lá na África, né? Que o Senhor possa usá-la com poder e autoridade e livrá-la de todo mal. Não apenas ela, mas todos os missionários que estão, como é que se diz, estão nos 4 cantos do planeta Terra, né? Em locais que a gente jamais iria. Jamais ia passar tuas férias. Então, é louvável tu passar as tuas férias lá na África, né? Em algum local assim, ou mesmo no Brasil, que tem muitos lugares aqui no Brasil também, necessitados, carentes, né? Da palavra de Deus, carentes da necessidade, né? Daquilo que o Senhor te deu. Amém? Às vezes é dom, às vezes é ensinar a palavra. Gente, é milhares de formas. Amém? É só se dispor. Vamos orar então? Pai querido, em nome de Jesus, nós apresentamos cada um desses irmãos que estão aqui presentes e dos irmãos que estão, Senhor, assistindo via internet, em nome de Jesus. Peço, Senhor, apresento todos os pedidos de oração, Senhor, de enfermidade, de serem livres dos vícios, Senhor, de conversão, Senhor, de restauração familiar, restauração da saúde, Senhor, tudo, Pai. Nós te pedimos em nome de Jesus Cristo de Nazaré, o Rei dos Reis, o Senhor de Senhores, o nome que é sobre todos os nomes nos céus e na terra e sobre todos o universo, em nome de Jesus. Senhor, que toda opressão, Senhor, caia por terra em nome de Jesus. Caia por terra também, Senhor, toda obra de feitiçaria contra a vida de cada família, cada pessoa, em nome de Jesus. Abre as portas de emprego, Senhor. Abre as portas em nome de Jesus. Abençoa o teu povo, Senhor, para que o teu povo possa ser abençoador, Senhor. Que ele não venha reter as bênçãos, não venham reter as sementes que o Senhor tem colocado nas suas mãos, mas que venham, Senhor, serem bons mordomos daquilo que o Senhor tem dado, para honra, glória e louvor do nome de Jesus. Nós os abençoamos em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo de Deus, em nome de Jesus. Amém, amém e amém. Tenham todos um fim de semana abençoado e até semana que vem, se o Senhor quiser. Ou na próxima nuvem. Glória a Deus, queridos. Fiquem todos na paz.